Vamos ver um conceito dos mais importantes para a criminologia. Conceito de criminologia da reação ou as teorias da reação, é isso que nós vamos estudar. Essas teorias da reação são fundamentais para compreender o desenvolvimento da criminologia crítica e também para compreender não só a criminologia crítica, mas a própria criminologia contemporânea, como se desenvolve a teoria contemporânea. Um dos temas centrais, então, para esse assunto, teoria criminológica contemporânea e teoria crítica, é estudar as teorias ou estudar o paradigma da reação. Então, paradigma da reação. Esse paradigma da reação, ele parte de perguntas básicas que são fundamentais para a compreensão do rompimento do paradigma tradicional da criminologia. A criminologia tradicional, apesar dos avanços da sociologia do crime desde o início do século XX, ela ainda continuava, ela ainda continuava preso à crença, ao argumento central de que o controle existe por causa da desviação. O controle existe por causa do desvio. Ou seja, só existe controle, só existe polícia, só existe reação, porque existe desvio. Os teóricos da reação, esses novos teóricos que aparecem depois do segundo pós-guerra, eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer que a desviação, o desvio, existe por causa do controle. É um pouco diferente. Então, o paradigma da reação, ele rompe por completo com a criminologia que tem alguma base positivista. Esse paradigma, ele está muito bem definido dentre os teóricos do etiquetamento. Esses teóricos do etiquetamento que vão tratar de uma teoria, Liberating Approach, eles vão justamente dizer que agora a desviação existe por causa do controle. O desvio existe por causa do controle. E se o desvio existe por causa do controle, não o contrário, ou seja, o controle existe por causa do desvio, então o problema não estaria no desvio, mas o problema estaria mesmo no controle. Então, o paradigma da reação, ele vai enfocar as questões que digam respeito à problematização da reação, à problematização do controle dos órgãos de controle, tribunais, juízes, promotores, autoridades policiais em geral. O que leva ao desvio é o controle. Então, essa afirmação é uma afirmação muito forte, porque vai mudar, inclusive, a transformação de como a polícia é vista. Muda, inclusive, como a polícia é vista. O controle, os órgãos policiais, os órgãos do sistema de justiça criminal, não somente a polícia, mas todos os órgãos do sistema de justiça criminal passam a integrar o foco do paradigma do etiquetamento. Então, faz sentido quando Foucault diz que a prisão cria o criminoso. É mais ou menos a mesma coisa. Na visão tradicional da criminologia, o criminoso era pré-existente à prisão. No paradigma da reação, o problema do criminoso não é do criminoso, mas é da prisão. A prisão que cria o criminoso. E a ideia, a definição de que a prisão cria o criminoso está inteiramente adequada a esse paradigma da reação que diz que o desvio existe por causa do controle. O criminoso existe por causa do controle. O paradigma da reação, ele muda
por completo a forma de pensar a criminologia, e por isso é um novo paradigma. Ele rompe a visão positivista tradicional. Para esse paradigma, ou da reação, a reação ao comportamento é o que define o que de fato é esse comportamento. Se um comportamento típico, ilícito, criminoso, desviante ou não. Então, esse paradigma, ele trabalha com uma perspectiva não ontológica de crime. Não existe um crime em si. Então, pegando bem os exemplos dados por Jock Wong vai dizer, o Becker também vão afirmar a mesma coisa. Fumar maconha pode ser algo absolutamente normal, dependendo do ambiente. Injetar heroína na veia pode ser algo desviante ou pode ser considerado algo normal ou até obrigatório do ponto de vista legal, se for determinado por uma autoridade médica. O comportamento de injetar heroína na veia não é um comportamento ontologicamente criminoso, ou seja, não é essencialmente criminoso. Depende de uma compreensão, depende de uma reação. Então, não existe conduta desviante em si. A conduta desviante depende da compreensão dos processos de reação a esse comportamento. Então, esse paradigma da reação, ele supera também, não só a questão ontológica, mas ele supera todas as explicações clínicas do positivismo. As explicações psicológicas, biológicas, genéticas e, de certa forma, as explicações multifatoriais. O crime é algo que é produzido em um meio social. Um comportamento X pode obter uma reação criminosa e o mesmo comportamento X, a depender da situação em que ele é realizado, pode não ter nenhuma reação social. Esses novos teóricos que mudam a forma de pensar e o paradigma da criminologia, eles também são chamados teóricos do controle social, porque vão focar o controle social, colocam na criminologia um novo objeto, que é o objeto do controle social, ou seja, eles rompem o modelo da criminologia positivista, que colocava o objeto no criminoso, e rompem também o objeto da criminologia clássica, que colocava, né, um momento.